Olá, 100%, tudo bem? Aqui é o Júlio Sardinha e hoje eu vou falar para você sobre um software chamado Audacity. Ele é utilizado para gravação de áudio, gravação, tratamento, edição, né, de áudio. E como a demanda agora está sendo muito grande por gravação de podcasts, eu vou mostrar como ele funciona, principalmente voltado para esse tipo de mídia, né? Apesar dele servir para gravação de música e por aí vai. A grande vantagem do Audacity, esse que vocês vão ver aqui agora na tela, é que ele é open source, né? O código dele é aberto e é gratuito. Então, e ele é compatível com Linux, com macOS e com Windows. Então, eu acho que dessa forma ele passa a ser uma ferramenta essencial e bem acessível, né? Então, vamos já partir para ele aqui. Vamos lá. Essa aqui é a interface dele, né? E eu acho que é a primeira coisa que a gente deve abordar, porque quando você vai aprender qualquer software, é ideal que você conheça primeiro a interface, saiba como ela funciona, saiba das potencialidades, saiba dos problemas, para que depois você consiga produzir um conteúdo com a melhor qualidade. No caso do Audacity, por ser open source, por ser feito mais por programadores do que pessoas que usam áudio assim diretamente, e por ter problemas também com questão de patentes e por aí vai, eles foram desenvolvendo, de acordo com o tempo, uma interface que passou a ser útil para quem é dessa comunidade, né? Só que para quem está começando fica um pouco confuso. Então eu decidi abordar primeiro a questão da interface para depois ir para a parte realmente da gravação, da edição e por aí vai. Quando você abre aqui, a primeira coisa que você nota e que tem essa barra aqui a gente chama de transporte, né? Que a gente dá o play, dá o stop, dá o pause, volta, né? Avança, e aqui tem a gravação. Até aí é muito tranquilo, todo aplicativo conta com isso e isso não há muito segredo não. O grande segredo mesmo está nessa barrinha aqui, ó, que é uma barra com as ferramentas que a gente vai mais utilizar. Essa primeira aqui é a ferramenta de seleção, a segunda é de envelope, a terceira é a de desenho. Depois vem essa lupazinha aqui, que é a ferramenta de zoom. Depois vem a de mover. E a última, que é a multiferramenta. Como a ideia aqui é pegar o básico mesmo, que já é muita coisa, nós vamos abordar essas quatro aqui, ó. A de seleção, a de envelope, a de mover e a de zoom. Vou gravar aqui um áudio, depois vocês vão pegar essa parte aqui. Mas eu vou gravar um áudio aqui para a gente entender como essas ferramentas funcionam. Depois vai ficar bem interessante quando vocês começarem a gravar. Então vamos lá. Atenção, testando a interface do Audacity. Pronto. Gravei o áudio, se eu der o play aqui. Atenção, testando a interface do Audacity. Beleza, essa gravação está feita e você pode perceber que aqui, ó, a ferramenta selecionada é a de seleção, né? E é com ela que eu vou selecionar as partes que eu quero e as que eu não quero, né? Depende do que eu for fazer com o áudio. Quando eu clico em um local e arrasto, essa parte está sendo selecionada. Então eu selecionei essa parte. Se eu clicar aqui novamente e arrastar, eu estou selecionando
essa outra parte. Simples, né? Se eu não quero selecionar nada, eu só dou um clique. E o legal desse um clique é que eu vou poder dar o play. Atenção, testando a interface do Audacity. Certo? Se eu quiser voltar para cá, ou eu posso utilizar o botão de voltar aqui e dar o play novamente. Certo? Ela é bem intuitiva, né? A próxima ferramenta, por ordem aqui, deveria ser a ferramenta de envelope. Mas eu vou falar agora da ferramenta de zoom, que é essa aqui, com a lupinha. Como ela funciona? Se eu clicar e arrastar, tá vendo que essa seleção começa? Quando eu soltar, eu ampliei aquele local. Se eu clicar com o botão direito, eu vou afastando. O zoom out, né? Aquele outro é o in e o out. Ele é muito bom para você tentar detectar, por exemplo, os problemas mais pontuais. Digamos que aqui tem alguma coisa que eu queira editar, mas como está muito afastado, eu não consigo ver. Então eu clico e arrasto e aí eu tenho noção. Lembrando que isso aqui é uma alça e eu posso ampliar também. Clicando com o botão direito, eu retorno para o zoom. Beleza, é outra também que é bem tranquila, né? A outra, que é o que causa bastante confusão, é como o Audacity já vem por padrão com a ferramenta de seleção, às vezes eu quero, por exemplo, arrastar. Digamos que eu tenha outras faixas aqui e tal, e eu quero arrastar, e eu não consigo, porque eu clico aqui e eu estou só selecionando. Então, para mover, eu uso essa ferramenta aqui. Então, eu clico e movo para onde eu quero. E tem uma outra coisa interessante. Quando eu seleciono e clico em mover, se eu clico dentro da seleção, eu estou fazendo da mesma forma que eu fiz na outra, né? Como se eu tivesse usado a seleção aqui, não importa, porque eu estou movendo tudo da mesma forma. Se eu clicar fora, eu estou deslocando, mas a seleção está ficando. Talvez eu queira deixar só essa parte aqui que está selecionada. Então eu clico fora dessa seleção. Saindo aqui dessa questão para eu cancelar a seleção, eu clico nessa ferramenta aqui e está feito. A última aqui que nós vamos abordar, e que ela vai ser muito útil na questão quando a gente tiver multitrilha, é essa ferramenta de envelope. Esse nome envelope é porque eu envelopo o áudio, né? Eu crio uma camada para ele, né? E ela funciona como? Eu clico e aí eu criei esses pontinhos. Agora, se eu abaixar, eu estou reduzindo o volume. E se eu ampliar aqui, se eu aumentar, eu estou aumentando o volume. E ele tem, não sei se você percebeu, ele tem 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Tem os de fora, que pegam tanto aqui quanto aqui. E tem os de dentro. Os de dentro é para eu ampliar além da seleção externa. Então eu tenho 2 tipos de ampliação. E essa aqui, ela é mais complicada porque ela pode causar algo que a gente chama de clipping, que eu vou explicar mais para frente o que é. Se eu quiser remover esses pontos, digamos que eu tenha colocado um outro aqui sem querer e ficou desse jeito, se eu quiser remover, é só eu arrastar ele para fora e ele vai sumir. Aqui, do mesmo jeito, e ele sumiu. Vai ficar bem claro quando a gente começar a fazer a mixagem mesmo, né? Esse aqui é o básico aqui das ferramentas. Então, tem a ferramenta de seleção, para você selecionar as partes que você quer. Tem a ferramenta de mover, para você mover o clipe. Tem a ferramenta de zoom, para você aproximar e afastar. E tem a ferramenta de envelope. Agora, tem uma outra coisa muito interessante e que é um grande problema para todo mundo que
também inicia no Audacity é que, sem querer, eu posso acabar clicando aqui e fazer isso. A ferramenta se deslocou. Ou acabar clicando nesse aqui e esse aqui passar para o outro lado. E aí eu estou mudando toda a interface. Isso é bom porque eu consigo personalizar. Mas tem um problema. Para quem está iniciando, e principalmente quem acaba seguindo tutorial ou algo do tipo, a interface pode ficar um pouco diferente. Para fazer com que isso seja resolvido e a gente não tenha esse tipo de problema, a gente vai aqui no menu Exibir, barra de ferramentas, reiniciar barra de ferramentas. Aí todas as barras vão voltar para o modo padrão e vai ficar muito fácil. Que geralmente quem grava tutorial mantém esse tipo de padrão justamente para ficar fácil para todo mundo. Mas a grande vantagem é que você pode personalizar de acordo com o seu gosto e estilo, né? O Audacity te dá essa possibilidade. Beleza. A questão da interface aqui está bem resolvida com essa questão de conseguir resetar, né? Barra de ferramentas, reiniciar a barra de ferramentas. Agora, tem uma outra parte aqui da interface que é muito interessante para quem faz podcast, que é a questão aqui, ó, esse botãozinho aqui de play, e tá vendo que ele tem um mais e tem um menos. Essa é a barra de transcrição. Com ela, eu consigo aumentar a velocidade da reprodução. Se eu clicar aqui, olha o que acontece. Atenção, testando a interface do Audacity. Isso é até bom para criança, né? Atenção, testando a interface do Audacity. As crianças adoram isso, né? E também tem como reduzir a velocidade. Só vou botar um pouquinho mais para cá. Parar aqui. A interface do Audacity. Então, se você vai transcrever aí, essa barra aqui é bem interessante. E ela só funciona se eu der o play por aqui e não o play geral, que aqui ele vai funcionar normal. Testando a interface do Audacity. Então, eu posso deixar e dando 2 cliques, eu volto aqui, nesse caso, vou deixar aqui em 1, que é o padrão, né, de velocidade, uma vez, né, em tempo real. Beleza, foi essa questão da barra da transmissão. Agora, a barra de transcrição. Agora, uma parte também muito importante, e aí a gente já entra na questão da pré-gravação, antes um pouquinho da gente fazer a gravação, já que agora a gente conhece a interface, né? E ainda tem um pouquinho de interface aqui, né, nessa questão. Antes de gravar o áudio, eu preciso, primeiro, informar qual que é a taxa de amostragem do projeto. Pode ser um nome diferente, um nome estranho e tal, mas vamos focar no simples aqui. A taxa do projeto fica aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Taxa do projeto em Hertz. Está 44.100. É um tamanho ideal, é uma quantidade ideal aí de ciclos de amostragem, né? Alguns estão gravando atualmente em 48 e tal, mas para simplificar e também para não pesar muito o computador, eu não sei quem está editando ou com que computador está editando, então só não pode deixar abaixo disso, né? Mas assim, o ideal entre 41 e 100 e 48, mas você vai mandar para o Anchor, para o Spotify, para a Apple Podcasts, deixa 44 e 100 que vai dar tudo certo. Então, selecionei a taxa do projeto. Depois disso, é muito importante seguir a codificação de ícones que o Audacity te oferece, que é o quê? Esse ícone aqui de microfone, ele se repete em 3 lugares na interface. Nesse aqui, nesse aqui e nesse aqui. São esses 3. O que significa isso? Isso aqui é o símbolo do microfone. Aqui é onde eu escolho a minha entrada, ou seja, de onde o Audacity vai gravar o áudio. E ele vai fazer a gravação aqui, que você está vendo, pelo H6. H6 é a minha interface de áudio, é um gravador de áudio chamado Zoom H6,
que ele funciona como gravador e também como interface de áudio, ou seja, ele vai fazer uma espécie de... Ele vai ser um intermediário entre a minha voz e o computador que está gravando. Então, isso facilita muito. Mas ninguém é obrigado a ter isso. Então, tendo um microfone ligado na entrada integrada, e aí pode ser também mic, ou tem vários nomes, né? O mais comum aí é Realtek, né? No Windows, né? O mais comum é o Realtek alguma coisa e tal, Audioin. São vários nomes, mas o importante é selecionar aqui algum deles, né? E geralmente relacionado a microfone. É bom estar o microfone plugado, né? No computador. E aí, como você sabe se a gravação ou se o dispositivo que você selecionou aqui vai gravar? Aí você sai desse microfone aqui e vai para esse microfone aqui, né? Esse ícone aqui, que ele é o quê? Esse aqui é uma barra de monitoramento. Se eu der um clique, você vai perceber que tem um VU aqui, né? Que é um medidor aqui, que ele vai desce menos 54 até 0, pode variar também, dependendo, né, da situação. E o que eu estou falando é o que está saindo. Se eu der estalar o dedo, ele está fazendo esse monitoramento. Significa que está gravando? Não, não significa que está gravando. Aqui eu só estou vendo e estou checando o volume e se o áudio está chegando até o Audacity. Como eu sei se está no volume ideal ou não? Primeiro, quando a gente fala de áudio digital, a gente tem essa escala, que é medida em decibéis. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui, deslocar ele aqui e deixar ele maior. A letra vai ficar baixinha, né? Mas pouquinho, mas é isso. Então ele vai aqui e vai chegar até 0. Do 0 em diante, eu tenho um efeito, um defeito que é chamado clipping, ou seja, depois do 0, a gente perde os dados. Então, se o som está mais alto do que esse 0 aí na escala, ele vai sumir, ele não vai ser captado. E aí, a forma de onda aqui vai ficar achatada lá em cima, né? Então, falando até aí do coronavírus, de achatar a curva e por aí vai, nesse caso aqui é ruim, porque a curva da onda aqui, ela vai ficar aqui em cima e ela vai ficar, eu vou perder. Só para poder deixar isso aqui bem esclarecido, vou fazer aqui já dar um spoiler aqui, né, de efeitos. Se eu for aqui no normalizar, normalizar eu acho que não vai resolver. Mas se eu for aqui em efeitos e amplificar e aumentar essa amplificação, um número absurdo, olha o que acontece. Inclusive até o próprio Audacity aqui marcou de vermelho. Toda essa parte que está vermelha aqui foi perdida. Então se eu reproduzir pode até ficar muito alto, tá? Prepare-se, vou reproduzir. Atenção, testando a interface. Tá vendo que aqui ficou vermelhinho? Então, isso aqui eu perdi qualidade. Eu pedi dados aqui, né? Então, esse pedaço aqui saiu. Então, o áudio fica muito estourado, né? A gente chama de áudio estourado, né? É quando isso acontece. E a gente não pode permitir, durante a gravação, que isso aconteça, né? Então é aqui por esse monitoramento que eu vou saber. Como que eu sei? Se eu, para gravação de áudio, algo entre -3 e -12, até aqui no -18, como está aqui, deixa eu falar um pouquinho mais perto do microfone, ou então eu posso aumentar também o volume aqui. Tá vendo que começa mais ruído, né? Mas é um valor aceitável. Vou voltar aqui. Isso. Então, para eu poder fazer essa gravação,
eu vou deixar em algo em torno disso. Se acender o vermelhozinho aqui, ou se tá tudo muito aqui, então você pede a pessoa para gravar, para começar a falar antes, né? Peça e já leia alguma coisa do que você vai falar e tal, e aí você vai monitorando isso aqui. Mas como que você ajusta esse volume para que isso fique mais baixo ou mais alto? É nesse outro microfonezinho aqui, nesse mais e nesse menos aqui. Se você reduzir para cá, ele vai ficar mais baixo. Se você aumentar, ele vai ficar mais alto, certo? Eu gosto de deixar entre 0 e 90 para não correr muito o risco. Isso quando está tudo bem. Né? Quando já está na altura que eu quero, eu deixo aqui em 0,90 para não ficar aqui no 1. Né? Mas é opção minha. E esse tipo de coisa é treino. Não adianta eu dar uma receita de bolo aqui, sendo que sua realidade vai ser diferente. Então, vai de cada um, né? Então, agora que eu tô monitorando, que eu já sei a altura que eu quero, essa aqui, e aqui já vem o alto-falante aqui, é a altura que vai sair. Se eu der o play aqui, é ele que tá valendo. Isso aqui é a altura do que foi gravado. Testando a interface do Audacity. E aqui eu consigo reduzir, se está muito alto ou muito baixo. Vem aqui e dou play. Atenção, testando a interface do Audacity. Para ficar mais confortável, caso eu esteja ouvindo e tal. Não significa que abaixando aqui, o áudio vai ficar baixo na hora que você exportar. Não, é só enquanto você está ouvindo. É só o volume da reprodução, certo? Beleza, então nós já selecionamos o microfone. Aqui tem outra coisa muito importante, que é a seleção de canal. Talvez seu microfone seja mono, então você deixa em mono. Ou talvez seja estéreo, então você deixa em estéreo. Qual que é a diferença? No de um canal de gravação, você vai ter só essa onda daqui de cima. No estéreo, você vai ter as duas. É bom fazer um teste de gravação, porque tem alguns microfones que gravam esse aqui, e no outro, aqui fica bem baixinho. Significa que esse canal não está recebendo dados, não está recebendo áudio. Então, você deixa a gravação em mono, que você vai garantir que essa gravação aqui, que essa onda está chegando correta, sem interferência do segundo, né? Passando disso... Espero que esteja tudo bem aí. Se não estiver entendendo alguma coisa, basta pausar, voltar um pouquinho, porque é simples, mas tem muita informação, né? Então, depois, quando você tiver terminado tudo isso, você está pronto para fazer a gravação. Já monitorou, já selecionou o áudio, já selecionou tudo, então você está pronto para fazer a gravação. E não sei se você percebeu lá no início, se não tiver percebido, volta lá, porque é bem interessante, que antes de começar a gravar, eu deixei esse intervalo aqui todo, deixa eu usar a seleção, esse intervalo todo aqui, eu fiquei em silêncio. Se eu der o play, ele está em silêncio. Por quê? Porque quando a gente trata de voz, e aí principalmente para edição de voz, é muito bom que a gente tenha zero de ruído. O ideal é ter zero de ruído ambiente, porque dessa forma eu consigo acrescentar músicas, eu consigo cortar pedaços da fala. Muitas pessoas têm uma mania, eu também tenho algumas também, de falar, tô falando alguma coisa e né, né, ter essa mania de falar essas coisas. Então a gente consegue remover esses pedacinhos se o áudio não tiver nenhum ruído de fundo, porque se ele tiver ruído de fundo, quando você fizer o corte na fala, ele vai ficar muito perceptível. Então o primeiro passo depois disso aqui, e aí quem entende de áudio pode me criticar aí, mas aí eu gostaria de ouvir o motivo de fazer isso antes, né, de trocar as etapas que eu vou falar, mas eu prefiro aqui, após feita a gravação, eu prefiro selecionar tudo. Aí eu posso usar a ferramenta de seleção, ou posso fazer Ctrl A ou Command A se você estiver no Mac, né?
o Ctrl A ele seleciona tudo. E aí eu venho aqui em efeitos e venho em normalizar. Aí vai aparecer essa tela aqui. Essa tela, normalizar, significa que o pico, o ponto mais alto que eu consigo detectar aqui, né? O software vai detectar melhor que eu, mas o que eu consigo detectar, o local que está mais alto aqui no áudio, é esse pedaço aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o áudio todo e vai aumentar, como se estivesse fazendo o envelope aqui. Ele vai pegar isso tudo e vai fazer isso até chegar no ponto que eu quero. Por exemplo, menos 1 decibel, menos 3, ele vai fazer isso. E aí, com isso, tudo vai ficar da mesma altura. Digamos que esteja muito alto, ele também vai abaixar tudo da mesma forma. Então, ele vai pegar o pico de áudio e vai ajustar de acordo com o comando que você der. Então, eu vou selecionar tudo, ferramentas, efeitos, normalizar. Selecionei o normalizar. E aí, quais são as opções que eu tenho? Remover compensação DC. Significa DC, que você está vendo esse número 0 aqui. O ideal é que o áudio esteja centralizado nele. Porque se ele estiver centralizado, você lembra que essas ondas aqui, elas são simétricas, né? Aqui sobe, aqui desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Com a ferramenta de zoom fica mais fácil ainda, depois eu mostro isso. Mas se ele não tiver centralizado no meio aqui, pode ter um problema de fases e tal, algo complexo. Então o ideal é que isso esteja no 0. E ele vai fazer essa compensação aqui e vai centralizar tudo no 0, vai resolver esse problema para você automaticamente. Normalizar a amplitude do pico, que é justamente o pico, o local mais alto aqui, que ele vai colocar nesse valor que eu estou pedindo aqui. E normalizar canais estéreo independentemente, ou seja, aqui e aqui. Aqui está mais alto, aqui está mais baixo. Eu gosto de deixar isso marcado porque assim ele vai pegar um e outro e vai equalizar. Isso eu estou falando para voz. Para instrumento musical talvez não seja bom, porque talvez o baterista ou o guitarrista colocou um canal mais alto que o outro mesmo intencionalmente, né? Então, para o caso de voz, eu vou deixar. E por que esse valor menos 1? Porque eu não quero colocar em 0, porque 0 é quando há o clipping, dali para cima. Tudo bem, não vai ter nada mais para cima, mas ele vai ficar muito alto e vai impedir que eu aplique outros efeitos. Então, eu coloco no menos 1, e aí você percebeu que o áudio aumentou aqui, né? E com isso também, e aí que eu vim que talvez os outros profissionais de áudio achem diferente essa abordagem, mas geralmente eles reduzem o ruído primeiro para depois fazer essa amplificação. Só que eu acho que dessa forma que eu faço, pelo menos para mim, atende melhor, porque eu amplio o áudio, ou seja, o ruído também está ampliado, e eu capturo esse perfil e aí faço a redução, que nós vamos fazer isso agora. Deu para eu ouvir o que tem um ruído de fundo, né? Ficou mais aparente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu selecionei essa parte com a ferramenta de seleção, só a parte do ruído, não pode ter a fala aqui. Vou em efeitos, vou em reduzir ruído. Aqui, a própria tela aqui já mostra que há 2 passos a serem realizados. O primeiro é obter o perfil do ruído. E o segundo é reduzir realmente o ruído. Nesse caso aqui, eu vou primeiro obter o perfil. Então, eu clico em obter perfil e ele já capturou. Ou seja, ele pegou o perfil desse ruído e falou, entendi, isso aqui que ele marcou é o ruído. Agora, eu quero remover esse ruído. Então, o que eu vou fazer? Ctrl A, selecionar tudo e ir para o segundo passo, que é o efeito redução de ruído. E aí, eu estou no segundo passo aqui, eu já estou com o perfil capturado, certo? Agora eu vou visualizar, ou seja, estranha a tradução, mas é isso, eu vou visualizar, eu vou ouvir o áudio para ver se está tudo ok, se ele conseguiu remover o ruído. Atenção, testando a interface. Reduziu até bem, né? Deixa eu... Atenção,
testando a interface. Beleza. Tá vendo aqui que tem o ruído e tem reduzir e residual. O reduzir é o áudio reduzido, é o que já foi, né? O que eu já tirei. E é o que eu quero, no final das contas. O residual é o que ele está removendo. Você usa ele para ouvir o que saiu. Saiu tudo isso. Viu que pegou um pouquinho mais pro final? Pegou um pouquinho da minha voz. Mas isso é a gente trade-off, né? É uma troca da questão da qualidade. Então, eu aceito perder um pouquinho ali da minha voz para conseguir reduzir o ruído de fundo, né? Não saiu 100%. Isso é o que ficou. Atenção, testando a interface. E esse é o que saiu. Mas já saiu bastante, né? Principalmente o que a gente chama de hum, né? Que fica assim, né? É uma frequência baixa aí. Se eu quiser tentar reduzir ainda mais, eu tenho essa opção aqui de aumentar esse valor. Esse aqui é o residual. Pegou um pouquinho mais a minha voz, mas sumiu bastante o ruído. Atenção, testando a interface. E ouvindo a minha voz, eu vi que não teve tanto problema. Então eu vou aceitar isso aqui e dar OK. Sumiu bastante mesmo. Se você observar, se eu der como eu dizer, o Ctrl Z aqui, um undo, né, um desfazer, olha o tanto de ruído que foi removido. Mas eu vou tentar mais uma. Vou pegar esse ruído aqui, efeitos, redução de ruído, obter perfil. Obtive o perfil desse ruído que já foi reduzido. Agora eu vou selecionar tudo de novo, efeitos, redução de ruído e vou ouvir. Atenção, testando a interface. Viu? Se eu deixar o residual, tirou só um pouquinho do grave lá da minha voz, né? Se você não tiver com um fone com a frequência baixa e tal, talvez você não vai nem conseguir ouvir o que foi reduzido da voz, né? Mas deu para perceber que está muito mais quieto. Agora vamos observar aquela parte do ruído lá. Olha isso. Agora eu tenho uma linha aqui bem interessante para a questão de edição da voz. Por quê? Porque ela está com quase menos 190 dB. Tanto é que quando eu reproduzo aqui, o VU aqui, ó, ele nem se mexe, nem aparece nada. E atenção, agora, testando a interface do Audacity. Certo? Então aqui eu começo a poder brincar com o áudio. Eu posso editar sem problema, eu posso cortar partes. E a prova disso é porque agora eu posso remover isso aqui. E, por exemplo, atenção, testando a interface do Audacity. Se eu quiser, por exemplo, tirar essa parte toda aqui do testando, eu estou selecionando e apertando Delete. Atenção, Audacity. Pronto, sem problema. Não houve um corte brusco que ocorreria se eu tivesse deixado o ruído. Interface do Audacity. Se eu quiser tentar tirar do aqui, ó. Testando a interface Audacity. Fica muito natural, né? Eu não tenho mais esse problema de edição. E é assim que a gente remove, quando a pessoa está falando muito ok, entendeu? Então a gente tira daqui, né? E o clique aqui do mouse e esse barulhinho que deu, eu posso retirar facilmente. Selecionei e deletei. Agora eu tenho um áudio aqui. Atenção, testando a interface do Audacity. Beleza. Tem uma coisa aqui muito importante que deve ser dita também sobre a interface do Audacity. É que ele tem uma espécie de uma pegadinha, que é o que? Você grava todo o áudio
E terminou de gravar, aí você vem aqui em arquivo, salvar projeto e salva o projeto. Só tem um problema, ele salva o projeto, que é essa questão das trilhas aqui, os envelopes e por aí vai. Mas ele não salva o arquivo de áudio, ou seja, é a parte principal, que é o tempo que você ficou gravando e falando, ou outras pessoas também. Né? Então, isso já tem bastante tempo e até hoje não mudou. Então, acho que o pessoal já internalizou que é assim, então fica fácil para eles. Mas para quem está começando, isso é horrível, porque às vezes você grava aí meia hora, 2 horas e tem todo aquele trabalho e depois você salva o projeto, vai dormir feliz quando você acorda no outro dia, cadê o áudio? Não tem, né? Então, você vem aqui em arquivo, para evitar que isso aconteça, vai exportar como WAV. WAV. Não exporta como MP3, nem como OGG, nem como nada. WAV. Por quê? Porque esse é um formato sem compressão. Então, dessa forma, você consegue editar várias e várias vezes o áudio salvando novamente e você não vai ter perda de qualidade. Né? Porque se você pega um MP3 e salva, aí ele já joga um tanto de dados fora. Aí você edita e salva de novo, e já joga outra quantidade de dados fora. E por aí vai até um momento em que fica inaudível. Nesse caso aqui, salvando dessa forma, no WAV aqui, até Microsoft aqui, não sei se no Windows vai aparecer isso. E a opção de codificação, Signed 16 bits PCM. É um formato bom para quem tem um computador mais... Aqui não é dedicado exclusivamente para edição de áudio, de vídeo ou de coisas do tipo, né? Porque você pode também salvar como 32 bits ou até tem aqui o 64 e tal, mas vai aumentar demais o tamanho do arquivo. Então 16 bits aqui tá ótimo, salvou, o arquivo fica salvo. Depois desse arquivo salvo, aí sim você salva o projeto. E é ideal que depois de salvo o arquivo, quando você for salvar o projeto, que esse arquivo esteja no mesmo lugar quando você for abrir novamente, porque o Audacity vai tentar encontrar esse arquivo na hora de fazer a edição, né? Beleza, com isso a gente já chegou na gravação, né? E já fizemos o principal, que é a questão de aumentar o áudio para deixar ele num volume bacana e também reduzir o ruído. Isso é o principal. Aqui eu poderia parar por aqui. Isso já seria o básico e essa questão de saber lidar com a interface do aplicativo, né? Só que ainda dá para fazer mais um pouquinho, né? E a gente está falando de podcast, então dá para fazer mais um pouquinho de coisa. Então fique aí que vamos lá. Fique firme. Aqui a gente tem uma única faixa. E quando a gente está falando de podcast, a gente vai querer inserir música, né? Inserir efeitos sonoros e tratar o áudio, deixar o áudio com um clima que você desejar. Ainda se tratando da fala, dá pra gente tentar corrigir alguns problemas. Aqui tá até ok, a interface de áudio é boa, consegui uma gravação legal. Mas não custa nada a gente mostrar isso aqui. Que é o quê? A segunda coisa que você vai fazer depois de reduzir o ruído, principalmente se você vai colocar músicas de fundo e tal, é preparar esse áudio para que ele não brigue com a música, para que ele não se confunda ali, que as frequências utilizadas não se confundam. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta aqui, um efeito chamado equalizador gráfico. O do Audacity não é o melhor de todos, porque eu não sei se é porque estou no Mac ou se no Windows é assim ou no Linux também é assim. Mas esse equalizador aqui, eu não consigo ouvir e ir alterando essas barrinhas aqui. E isso é um pouquinho complicado, porque é bom a gente ir ouvindo e ver a diferença que faz aumentar ou diminuir isso aqui. Mas eu vou tentar mostrar por ele, porque é o que tem. Mas depois eu vou dar dicas que vocês podem conseguir plugins que sejam gratuitos, né, para poder inserir aqui. Então vamos lá. O equalizador gráfico ele é dividido nessas frequências aqui. A gente chama de bandas, né?
e elas estão em hertz, né? Vai de 20 hertz até 20.000 hertz aqui. Essa 20 aqui, essa parte toda aqui da esquerda, é onde ficam os graves. E essa da direita é onde ficam os agudos. O centro são os médios. E a voz humana reside justamente nos médios. Sabendo disso, e aí também essa é uma forma de ajudar também a reduzir alguns ruídos, é muito bom quando a gente vai inserir músicas ou efeitos que a gente deixe os graves livres para as músicas ou para os efeitos. Então, eu vou fazer aqui uns movimentos drásticos. Primeiro a gente vai ouvir. Atenção, testando a interface do Audacity. E eu vou reduzir agora os graves. O 20, 31, 45, 50, 63. Aqui, essa frequência toda aqui, do 20 até o 63, mais ou menos, é o subwoofer. É aquela caixinha que fica embaixo ali do home theater ou do soundbar e tal, que dá aquele gravão legal e tal. São essas frequências aqui, elas são frequências muito baixas. E nossa voz não precisa disso, a não ser que você estiver fazendo alguma coisa, sei lá, um monstro, alguma coisa do tipo e tal, mas não é o caso aqui pro básico, né? Mas então, o ideal é remover todas as frequências e quando você for ouvir, atenção, testando a interface do Audacity. Não mudou muita coisa e eu consegui reduzir ainda mais o ruído de fundo que poderia ficar ali, algum residual, né? Do 80 em diante, aí sim a gente começa a ouvir a voz humana e se for tirar, a gente já começa a chegar ali quase no rádio FM. Atenção, testando a interface do Audacity. Tirei bastante aqui o grave, né? E com isso a voz ficou um pouco mais parecendo aqueles rádios FM, né? Então eu não preciso reduzir tanto, mas eu posso fazer isso aqui. Uma curva mais decrescente. Atenção, testando a interface do Audacity. Voltou aquela claridade, né? Mas eu não estou brigando mais com essas frequências aqui que estão aqui, que podem ser inaudíveis, mas que elas vão atrapalhar demais quando você colocar a música. E há uma coisa aqui da questão da nossa caixa torácica, que ela se desloca, né? Então é bom a gente dar um certo grau aqui, entre os 160, 250 aqui, subir um pouquinho para a gente ter um pouco mais de presença na voz. Atenção, testando a interface do Audacity. Eu espero que esteja assim, sendo claro, são mudanças sutis, mas que funcionam bem. Outra coisa, aqui a questão da voz, tá ok, né? A outra coisa são nos agudos. Se eu remover muito, digamos que a pessoa talvez tenha um sotaque carioca ou fale muito S, né? Aí fica aquele testando o áudio do Audacity. São nos agudos que a gente vai remover isso aqui, né? Esse e aí ele não vai conflitar, por exemplo, com o cymbal lá, né? O cymbal lá da bateria, né? Aquelas partes agudas da bateria. Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque perde um pouco a claridade do áudio, né? Aí sim que vai lembrar aquele rádio FM. Eu tô exagerando aqui, AM. Tô exagerando aqui para você sentir. Desfiz tudo. Cliquei em nivelar ao invés de visualizar. Mas vamos lá. Fazer mais ou menos aquela mesma redução. Não sei se... clicando fica até mais fácil, ó. Basta só clicar. Vamos ver se vai ficar parecido, né? Eu fiz mais ou menos aqui. Tava tão legal. Que dó. Essas partes. Atenção. Testando a interface do Audacity. Beleza. Então vou reduzir aqui para ficar mais drástico. Atenção. Testando a interface do Audacity.
quiser fingir também que está no telefone, esse aqui é a configuração bacana. Se tiver muito S, são movimentos. Isso aqui é igual a edição de foto. Com o tempo, com a prática, você vai pesando menos a mão, né? Mas depois, antes disso vai ficar estranho mesmo. Na hora você vai achar muito legal, mas depois você vai ouvir e vai falar, nossa, eu podia ter mexido menos. Mas é isso, é prática. Quanto mais praticar, melhor. Atenção, testando a interface do Audacity. Ok, para mim tá bom. Quando eu clicar aqui, você vai prestar atenção aqui na forma de onda. Você vai ver que houve uma alteração nela. Alguma parte aqui aumentou, outra diminuiu, mas nada estourou. Menos mal, né? Sinal que eu não fui tão violento aí na edição. Então, o áudio tá ok e você já aprendeu como aplicar equalização. E ela varia para música. Para música você pode acentuar o grave e tal. Mas qual que é agora o motivo de eu ter feito essa equalização e ter tirado os graves e um pouquinho dos agudos? Porque agora eu vou no arquivo e vou importar, não vou abrir não, porque senão eu perco aquilo tudo. Eu vou importar um áudio. Esse áudio é uma música. Vamos ver se eu acho ela aqui. Tcharam. Aqui, áudio, trilha sonora, bounces, audio files, aqui, minha música do meu álbum que tá lá no Spotify. Procura por Júlio Sardinha no Spotify, no Amazon Music, tudo, vai estar lá minha musiquinha lá, né? Meu álbum, com todas as músicas lá. E aqui já dá pra gente começar a ter noção do tamanho das coisas, né? Essa música, ela tem 5 minutos e tanto. Quando vocês forem editar, ou se for editar um podcast, ele vai ter 1 hora e tanto. Então, isso aqui, a ferramenta de zoom, ela é muito importante nessa situação. Porque com ela eu consigo isolar. Olha o pouquinho de áudio de fala aqui que eu tenho e olha o tanto de música que tem, né? Então, eu vou tentar deslizar aqui o áudio para um lugar em que a música está um pouco mais tranquila. Então eu cliquei aqui no deslizar, né, no mover, e venho aqui, clica aqui mais ou menos e olha o gravão. Atenção, testando a interface do Audacity. Mesmo tendo esse grave muito forte, porque eu equalizei, não ficou tão ruim o ouvir a música e ouvir a voz, não ficou confuso. Atenção, testando a interface do Audacity. Ficou bem tranquilo. Mas e numa parte em que tem um pouquinho mais de instrumentos e tal? Vamos ver o que acontece. Atenção, testando a interface do Audacity. Ainda foi bem possível, por causa da questão do tratamento. Vamos testar em outra parte. Atenção, testando a interface do Audacity. Agora o problema começou a aparecer. Por quê? Porque tem muito agudo e também porque essa parte da música tem os médios, né? E aí é no médio que há a briga pela voz. Eu vou remover toda essa outra parte para deixar tudo aqui, porque eu achei o lugar que vai dar para exemplificar. Então eu vou tirar isso aqui, vou usar a ferramenta de seleção, vou deletar isso tudo para ficar leve aqui pra gente na transmissão e por aí vai, né? Selecionei, deletei. Agora o que eu faço? Uso a ferramenta de zoom ou venho aqui também, ó, ajustar seleção à largura. Não vai funcionar dessa forma, porque eu acho que tem que deixar. Eu não gosto dela, mas vamos lá. Pronto, eu usei o zoom aqui. Eu prefiro usar a ferramenta de zoom. Vamos usar ela. Aqui, usei a ferramenta de zoom, clico aqui e faço isso. Pronto, eu tenho aqui. Então, eu aqui agora eu já tenho 2 faixas. Se eu quero ouvir somente uma faixa, eu clico
no solo dessa faixa. Então ela fica solo, a outra ficou cinza. Então eu dou o play aqui e vou ouvir só ela. Atenção, sem a música. Testando a interface do Audacity. Se eu quero fazer o contrário, se eu quero deixar essa silenciada e quero ouvir a outra, eu vou tirar o solo e vou silenciar essa. Então, o inverso da outra. Se tiver mais faixas, você vai selecionando todas as que você não quer ouvir e deixando no solo as que você quer ouvir, né? Então, aqui eu tenho as duas coisas. Atenção, testando a interface. E aqui eu posso usar a ferramenta de envelope. Por quê? Porque aqui eu quero que a música continue, né? Que ela venha alta, né? E aí eu clique aqui, que ela continue aqui bonitinha. E eu clique aqui e ela comece a baixar ao ponto de eu conseguir ouvir. Opa, tem que tirar esse envelope. Então vamos lá. Atenção, testando a interface do Audacity. Beleza, ainda está alto. Mas por quê? Porque eu ainda não apliquei a questão da equalização aqui na música. Então o que eu vou fazer? Seleciono a música, efeitos, equalizador gráfico. Vou tentar fazer uma coisa interessante. Eu apliquei essa curva aqui de equalização e ficou salvo aqui, então eu vou clicar em inverter, porque o que eu tirei agora vai ser colocado. Só que eu não vou poder deixar em algumas coisas, mas eu vou aplicar só para você ver. Certo? O grave aqui ficou tudo muito lá no alto. Se eu der o play, distorceu. Viu que o grave ficou muito mais forte do que o normal, né? Então não vale muito a pena fazer isso nesse caso. Eu teria que baixar o grave aqui para deixar para o normal ou um pouco acima do normal. O legal é que alguns aplicativos também deixam isso aqui em números, né? Então, alguns outros efeitos. Eu vou nivelar. Aqui eu sei que não está acontecendo nada. A música está do jeito que ela está mesmo. Como eu quero abrir espaço na música para a minha voz, né? E eu sei que eu mexi nos médios, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma redução aqui nos médios que vai deixar a música toda nessa parte da fala equalizada para isso. Olha como mudou a música. Atenção, testando a interface do Audacity. Para provar melhor ainda, eu vou remover o envelope aqui. Para remover, já mostrei, né? Clica e arrasta. Atenção. E eu vou agora lá na equalização de novo. Efeito. Equalizador gráfico. Vou aplicar essa mesma curva aqui, né? Ó. Atenção. Testando a interface do Audacity. Tá vendo que não houve mais aquela briga? Claro que a música ainda está alta no momento em que eu começo a falar, mas eu já não tenho mais aquela confusão de frequências. Atenção, testando a interface do Audacity. Vale a pena, por exemplo, eu fazer isso na música inteira, dependendo do podcast? Não. Então eu volto aquilo, certo? Venho para o modo aqui de seleção, seleciono só onde eu quero que isso vá ser aplicado, vou lá em efeitos, vou em equalizador gráfico e clico em OK. Só nessa parte que isso vai acontecer. Atenção, testando a interface do Audacity. Foi muito brusco essa transição, mas aí eu posso usar o envelope para tentar mascarar isso, né? E aí eu volto para cá. Atenção, testando a interface do Audacity. É
é isso. Eu posso aumentar mais a curva, diminuir, eu posso aplicar aquele efeito de equalização um pouco mais para cá e aí aumentando, né? Eu posso mexer nesse envelope aqui para ele ir aumentando gradualmente, né? O importante é esconder, mas o legal é que dessa forma, separando as frequências, eliminando as frequências da fala no grave e no agudo, não muito no agudo, mas tirando todos os graves de subwoofer, né? E deixando a música com todos os graves, agudos, mas cuidando aí dos médios, eu tenho um podcast muito mais profissional, né? Acima do que muita coisa que a gente tem ouvido por aí, né? E quem é profissional de áudio mesmo acabou nem ficando muito em alguns podcasts justamente por causa disso, né? Às vezes a fala está se confundindo demais com a música, né? E isso complica bastante, né? Mas agora, digamos, e vocês já aprenderam aqui com isso, você acabou de aprender a questão da equalização, do crossfade, que é essa questão aqui de eu fazer essa transição de um para o outro. Mas digamos que eu queira, vou apertar solo aqui, opa, não dá para fazer isso, mas que eu queira agora importar aqui, não importar não, vou tentar gravar aqui mais um áudio, vai ser até um desafio aqui, vamos lá. Adicionar nova faixa estéreo. Tá essa nova faixa e ela tá selecionada, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui se eu fizer uma outra gravação. Eu farei atenção testando o áudio do Audacity, né? Certo. Atenção, testando a interface do Audacity. Dessa forma não vai funcionar, por quê? Porque ele é por causa do meu gravador aqui. Para eu poder conseguir fazer essa aula, né, que eu poder conseguir gravar, ele tá também pegando a informação da minha área de trabalho, né? Então eu não vou conseguir, a não ser que eu faça, mas numa situação normal, sem a gravação, eu consigo fazer uma outra gravação sem estar gravando novamente o que está sendo feito. Aqui é como se eu estivesse fazendo o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a mixagem mesmo, né? Mesclar isso tudo aqui e entregar em um único arquivo. Deixa eu só fazer mais um teste ao vivo aqui. Vamos lá, vamos errar. Deixa eu só fazer mais um teste aqui. Se eu tirar essa saída aqui, né, talvez colocar aqui. Vamos ver. Não sei. Agora sim, tudo funcionou. Maravilha. Parece que deu. Vamos ouvir só ele aqui. Agora sim, tudo funcionou. Maravilha. Beleza, funcionou. O que eu fiz? Eu tirei a saída de áudio pro gravador e coloquei pro headset. E aí eu consegui ouvir e aí ele gravou como se eu não estivesse fazendo a gravação do podcast, né? Ou desse vídeo tutorial, né? Então aqui eu gravei uma segunda parte, aqui já está com solo. Eu podia fazer todo aquele procedimento de novo, né? De reduzir ruído e por aí vai, mas já deu para entender. O que eu quero dizer com isso é o quê? É que eu consigo agora, vou reduzir ou não vou reduzir? Vou reduzir, é bom que a gente revê aqui. Vou selecionar isso tudo, vou ferramenta, efeitos, vamos ver se você lembra, hein? Quiser pausar o vídeo e dizer o que eu vou fazer, vamos lá, atenção. Vou em normalizar, -1. Normalizei. Agora, aqui foi a minha mexida na cadeira. Eu não vou pegar aqui. Vou selecionar isso aqui. Vou em efeitos. Vou aonde agora? Redução de ruído.
Obtém o perfil de ruído. É bom que você vai perceber o tanto que é rápido depois que você já sabe o que está fazendo. Obtive o ruído. Seleciono ele aqui. E vou em efeitos. Redução de ruído novamente. E vou visualizar. Beleza? Deu pra Agora sim, tudo funcionou. Maravilha. Deu para funcionar. Deu para reduzir o ruído. Reduziu bem, né? Vou tirar toda essa parte que não me interessa. Podia ter fazer a equalização de novo, mas beleza. Vou mover para cá, porque agora nós vamos fazer uma coisa diferente, que é o quê? É o crossfade. Eu estou usando a ferramenta de mover, e aí vou dar o zoom aqui, por aqui mesmo. Então a gente já tem agora 3 faixas. A gente tem aquela minha fala inicial, temos a música, e agora eu vou fazer o famoso crossfade mesmo, né? Aqui a gente fez entre uma música e a fala. Agora eu vou reduzir essa música gradualmente até a minha fala aqui ficar audível, né? Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar isso aqui com a ferramenta de envelope, vou chegar talvez aqui, mais ou menos aqui. Vou deixar ela onde ela estava. Vou clicar aqui e vou fazendo essa redução gradual. E não é bem um crossfade não, porque... Não, mas dá para fazer o crossfade aqui. Vamos lá. Eu vou clicar aqui e vou ampliar aqui. E eu posso deixar em 0 aqui se eu tivesse deixado mais. Mas vamos lá. É como se fosse isso aqui. O crossfade é quando você faz um desaparecimento gradual em uma, você reduz em uma e aumenta em outra. Mas é basicamente isso aqui o que está acontecendo. Então vamos lá, vou dar o play aqui. Atenção, testando a interface do Audacity. Agora sim, tudo funcionou, maravilha. A música foi acabando, claro. O ideal é que tivesse mais espaço para música, em que fosse gradualmente baixando até o ponto em que a fala entrasse novamente. Mas eu acho que deu para perceber a intenção, e é um tutorial, e é rápido, e a gente tem que valorizar o tempo. Você, com o treino, vai conseguir entender isso melhor. Temos aqui música, temos áudio, inserir efeitos sonoros, mesma coisa, arquivo, importar, e aí você coloca o arquivo de áudio, né, que você quer. Mas vamos para a parte principal. Você está com tudo isso aqui pronto, já salvou, já exportou tudo aqui. O que você vai fazer? Arquivo, exportar como Wave. Vou fazer melhor. Vou apertar Command A, selecionar tudo, arquivo, exportar como Wave. Aqui já é o podcast editado. Então, vou colocar aqui podcast editado, ou final, ou episódio tal, né? Editado. Beleza. Wave, 16 bits. Beleza? Anchor, Spotify, Google Cast, Apple, vai tudo aceitar nesse formato. Clique em salvar. As suas faixas serão mixadas, as 3 faixas, a 2 canais estéreo no arquivo exportado. Ou seja, essas faixas aqui vão virar uma desse jeitinho aqui, ó, com 2 canais estéreo. Então eu clico em OK. Aqui eu poderia preencher, se eu estivesse salvando em MP3, eu só colocaria aqui nome de artista, nome da faixa e tal. Para o Wave eu não preciso fazer isso, eu vou inserir os metadados lá no local que eu for subir. Então clique em OK. Beleza, pelo jeito já deu. Vou aqui, claro que se o arquivo for muito grande vai demorar um pouco mais e tal. Mas se eu quiser ver aqui o que aconteceu, vou em abrir. Vou lá na mesa lá que eu salvei. Cadê você? Estou na mesa aqui. Vou pegar o que? Podcast editado. E dou OK. Aqui está o arquivo. Prontinho. Se eu der o play. Atenção. Testando a interface do Audacity.
Agora sim, tudo funcionou. Maravilha. Beleza? Ai, vamos lá, né? Ouvir a própria voz é um problema. Se eu quiser fazer um fade-in aqui, eu posso fazer usando o envelope, mas eu também posso usar aqui, ó, efeitos, suavização de entrada. Ele vai fazer o fade-in. Ele vai pegar bem o iniciozinho. Atenção, testando a interface. Isso. Eu acho que deu para poder ficar claro. Esse arquivo .wave você pode subir. Tem uma outra opção aqui, tem uma outra coisa legal, um extra, um bônus aqui, que dá para a gente conversar um pouquinho ainda, que é esse efeito aqui, ó, compressor. O que o compressor faz? Primeiro eu seleciono tudo, efeito, compressor. Essa já é a partir da questão de masterização mesmo, não só, é algo muito mais complexo, mas quando você está fazendo a masterização, você tem uma gama de ferramentas que você vai utilizar. Uma delas, e uma das mais importantes, é o equalizador e agora o compressor. O compressor, o que ele faz? Tudo que chegar até esse limiar aqui vai sofrer uma ação ao contrário. Imagine um pistão de carro, né? Você pega o motor do carro e está subindo, vai ter alguma coisa empurrando ele para baixo. Então, é isso aqui que o compressor vai fazer. Ele vai pegar aquele áudio que está indo muito para o alto e vai dar uma porrada nele para baixo. A quantidade de compressão que você vai utilizar vai depender desse limiar. Então, é com ele aqui que eu vou selecionar a quantidade. Aqui por padrão ele está menos 12. E o que esse compressor vai fazer? O que está muito alto, ele vai abaixar. E o que está muito baixo, ele vai aumentar. Então, ele vai deixar o áudio mais agradável de acordo com o que você quer fazer. Ou seja, se tem alguém falando muito baixo, ele vai aumentar um pouquinho. Se tem alguém falando muito baixo, ele vai abaixar um pouquinho. Claro que o ideal é fazer isso lá nas faixas, né? Mas agora, no final, é bom fazer isso para deixar tudo mais uniforme, né? Para a gente não ter muito problema de audição. A proporção é o quanto ele vai fazer... Tá vendo que cria essa quebra aqui? A gente chama de joelho. Essa linha vem linear, subindo, chega aqui e cria esse joelho e ela vai sendo reduzida. Então aqui a proporção vai ditar isso, o quão agressivo vai ser. Para voz, o ideal é deixar aqui em 2 por 1. Então vamos ver. Atenção, testando a interface do Audacity. É uma pena eu não poder fazer isso aqui em tempo real. Mais para frente, com mais calma, eu vou mostrar outros aplicativos, aí eles já são pagos, né, diferente um pouco, mas eu vou mostrar como cuidar dessa questão aqui de masterização. E também se eu encontrar algum plugin bacana, gratuito, que funcione com o Audacity, eu vou gravar um outro vídeo e mostrar isso acontecendo em tempo real. Mas se você coloca uma compressão aqui muito alta, uma proporção muito alta... Atenção, testando a interface do Audacity. Tá vendo? Atenção, testando a interface do Audacity. Aí ele vai ficar um pouco mais agressivo, né? Uma outra coisa é a questão do tempo de ataque e o tempo de relaxamento. Isso funciona mais para bateria, por exemplo. O tempo de ataque é o tempo que ele vai detectar aquela primeira pancada para ele reagir. Aqui é 0,20 segundos. E o de relaxamento é o tempo que ele vai soltar. Ele vai comprimir ali, ele vai soltar. Quando ele soltar, a gente chama de o release, né? Ele vai soltar, que ele colocou relaxamento, ele vai soltar isso depois de 1 segundo. As configurações padrões aqui vão resolver tranquilamente, né? Então eu vou lá e dou OK. Você percebeu aqui pelo áudio, pela forma de onda, que ela mudou um pouquinho, ó. O que estava lá muito no alto baixou um pouquinho, e o que estava aqui embaixo, se você perceber principalmente nessa área aqui, ó, refazer,
Você percebeu que aumentou. E o que estava aqui muito alto deu uma baixada. E aí a gente consegue ter um áudio mais agradável. Uma outra situação é um outro efeito chamado limitador. O que ele vai fazer? Agora é achar ele aqui. Vamos lá? Aqui. Limitador. O limitador ele vai impedir que o pico, aquela parte mais alta, chegue, que ele passe daquele limiar que você colocou, né? Então aqui está em menos 1 decibel. Então tudo que chegar acima dele, ele também vai empurrar para baixo, mas ele não vai cuidar do que está abaixo, ele só vai cuidar do que está para cima, ou seja, para impedir que haja aquela questão do clipe, que passe do zero. Bacana colocar em menos 1. Você pode ter feito alguma edição lá, na hora que fez a mixagem das faixas, que passou desse menos 1. Aí você pode ir pelo normalizar, mas você também pode vir aqui no limitar. Então, o que tiver acima dele vai acontecer. Aqui, de novo, é o tempo de segura, né? De que for, tipo aquele ataque, o release e tal. Quanto tempo que ele vai buscar isso antes do... ele vai estar à frente por 20 milissegundos, calculando. Então, ele vai segurar isso, né? O hold aí, por isso. Ele vai segurar por 20 milissegundos e ele vai medir o que está acontecendo no futuro ali, né, no áudio que vem para frente, para ver se ele vai agir ou não. Se vier um movimento muito, né, uma batida, né, ele vai agir depois desses 20 milissegundos. Ganho de entrada, a gente não precisa preocupar com isso. E tem essa questão de limite suave, áspero, clipping suave ou clipping pesado. O limite suave é o mais bacana para voz, nesse caso de podcast, porque ele vai limitar e não vai deixar nada muito grunge, sabe? Assim, quando a pessoa fala muito gritado, né? Música de rock, por exemplo, ele vai deixar mais suave. A voz vai ficar bacana nesse limite suave. Se você quer adicionar um pouco de distorção, você vai usar esse limite áspero. Tem o clipping suave e o clipping pesado. Aí ele vai cortar mesmo, ele não vai deixar subir nem mais um pouquinho no pesado principalmente. Ele vai cortar. Chegou no menos 1 ali, ele já corta e aí dá aquela... também dá distorção. Então a gente deixa aqui no limite suave. E clica em OK. Como nenhum passou do menos 1, tá tudo ok. Não preciso me preocupar. Por final... é um extra, se quiser fazer isso, ótimo. Se não quiser, o Spotify ou vários outros agregadores aí de conteúdo vão fazer isso, que é normalizar a altura. Existe uma medida que é meio padrão, que é essa LUFS, que ela é a altura de som percebida, é diferente daquela questão do pico, né? Tanto o Spotify, quanto o YouTube, quanto o Apple Music, eles estão tentando chegar nesse padrão de menos 14. Então, eu vou fazer daquela mesma forma do normalizar em decibéis, eu vou normalizar em menos 14. Se você não fizer isso, eles vão fazer. Eu gosto de já deixar normalizado, até nem testei isso aqui no Audacity, testei no Logic com meus álbuns, né? Não houve diferença nenhuma, porque eu já fiz essa masterização antes, né? Eles não aplicaram nenhum efeito de redução que eu não gostaria que fosse aplicado. Eles fazem isso para impedir, por exemplo, que uma música fique muito alta, outra música fique muito baixa, né? E a gente não tem aquela sensação boa ao ouvir músicas nessas plataformas. Então, a gente tem que ficar aumentando e diminuindo o volume o tempo todo. Então, essa normalização da altura aqui em altura percebida do áudio, então você vai perceber, então é algo bem subjetivo ali, mas com esse tipo de efeito que a gente consegue deixar mais objetivo, em menos 14. Então vou apertar OK e vamos ver o que acontece. Ele reduziu um pouco mais. Como é o padrão, é isso que o Spotify faria. Atenção, testando a interface do Audacity. Agora sim, tudo funcionou. Maravilha. Beleza. É isso. A faixa está pronta. Se eu quiser, eu salvo de novo. Lembrando que é exportar como WAV.
E aí eu posso lá de novo editado e eu não vou perder nenhuma qualidade porque eu salvei, né? Eu vou até substituir aqui, não sei se ele vai permitir, mas vamos lá. Salvou, beleza, tá pronto. Agora umas diquinhas de aplicativos, de formas de se conseguir algo para ajudar também na edição de podcast. Primeiro, meu site, né? Meu site está aqui com informações, com tudo que eu fiz, né? Tá saindo um curso aqui nessa área de aprendizagem que eu vou publicar no YouTube também. Então essa área aqui eu vou cuidar bastante dela, inclusive com cursos desse tipo, claro, com mais elaborados. Estou fazendo isso aqui rapidinho para, né, não deixar as pessoas desatendidas, né? Mas eu gosto de fazer algo com mais didática mesmo, né? Separado em partes para não ficar tão grande nem tão chato. Mas tá aqui, tem filmes, tem os eventos que eu fiz e tal. Então nessa aba de aprendizagem no canal do YouTube que você está vendo esse vídeo, eu vou adicionar novos cursos, novas informações. Tem o meu livro, tem minhas músicas, os eventos que eu participei e tal. Beleza. Se você quer colocar, por exemplo, o seu podcast no ar, né, para todos esses agregadores, eu recomendo bastante aqui, não estou ganhando nenhum centavo, mas recomendo o Anchor. Esse Anchor ele foi adquirido pelo Spotify, se eu não me engano, recentemente. Nem tão recentemente, mas foi. E ele tem aplicativos em que você consegue já gravar e editar todo o seu áudio e já publicar. Então ele é bem completo nesse quesito, né? Você pode gravar mesmo pelo celular e fazer isso, né? Então vale a pena dar uma olhada, se cadastrar lá, porque de qualquer jeito você vai ter que subir o podcast para os agregadores, né? Para as plataformas de streaming. E o Anchor é um agregador, ou seja, ele vai pegar aquele arquivo e vai distribuir para todos os outros, né? E é totalmente grátis, né? Tudo que você precisa. Você consegue adicionar músicas lá, efeitos sonoros, tudo dentro dele, ou seja, o Audacity fica quase sem sentido aqui. Mas, se você quer ter mais controle, o Audacity vai te dar esse controle, né? Inclusive na questão da gravação, porque a qualidade do áudio gravada no celular tem que ser um celular muito bom e por aí vai, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha no Anchor, talvez seja mais fácil para você, né? E já que é gratuito, não custa tentar. Se você quer adicionar efeitos sonoros, eu já recomendo bastante esse Freesound, freesound.org, porque aqui é uma grande coletânea de efeitos sonoros. Por exemplo, uma coisa que a gente nem pensaria é andar numa grama, né? Então você clica aqui e ouve. Né? Só dê preferência a arquivos que tenham, para o caso do podcast, né? Que tenham esse símbolo zerinho aqui, ó. Isso significa que ele é o Creative Commons 0. Isso significa que você não precisa atribuir. Ele é quase que não é bem exatamente, mas é quase que um domínio público. Então você pode usar livremente esse som para alterar, para modificar ele da maneira que você quiser e incluir no seu podcast. Sem ter que citar quem é o criador e por aí vai, porque no podcast é complicado, dependendo do podcast que você for fazer, tem muito efeito sonoro, e aí você vai ter que falar, ó, esse efeito é de fulano, esse é de ciclano, então fica complicado. Então dê preferência para esse aqui, até para poder respeitar também o direito de quem está pedindo atribuição, né? Nem que você coloque na descrição do vídeo também, esse foi feito com áudios de fulano, ciclano, e aqui tem dicas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou até aproveitar que como eu usei, né? Acabei dando play nele aqui. Ele é por atribuição. E quem é? Onde está ele aqui? Aí tem essa atribuição que eu tenho que falar sobre ele aqui. Quem é a pessoa? Aqui, ó. Leaf 67.
Então foi o áudio dele que eu coloquei. Se tivesse sido esse moço aqui, eu não precisaria ter feito nem isso, né? Mas tem bastante efeitos aqui. Faça o cadastro e também colabore. Se você gravou algum áudio ou algo do tipo, colabore, suba para cá, vale bem a pena, né? Colaborar com as pessoas. E gravar um áudio é muito simples. Você com o seu próprio celular você consegue fazer muitos sons, né? Por exemplo, isso aqui é minha garrafa d'água, né? Aqui eu tenho um pincel, vou passar no microfone. Então a gente pode fazer muitos sons dessa forma, é bem simples, né? Então o Freesound é uma grande biblioteca e ele vai funcionar muito bem para você. Você consegue encontrar muita coisa. A única coisa é saber o inglês aí e pronto, né? Dê preferência para o sample rate aqui de 44.100, 48, 96 mil, né? Por causa daquilo que eu falei, a questão da qualidade. Para música, tem a própria biblioteca de músicas do YouTube, né? YouTube Studio lá, você vai lá, quem tem canal, né? Pode acessar por lá. Mas tem o Free Music Archive, que é esse aqui. São várias músicas. Aí essas aqui tem... eu não sei se todas aqui tem atribuição. Procurar por música. Vamos lá. Mais comum, né? Para dar certo. Rock. Não sei se eu tenho que clicar. Tem que clicar. Aí, estão todas essas músicas de rock. Licença. Domínio público. Eu tenho essas aqui. Ou seja, é aquela CC0. Então eu posso dar o play aqui. A música tá toda aqui, gostei dela, Hematoma, de The New Monitors. Mesmo assim, tá como 0 lá, mas aqui eu tenho que falar aqui, Hematoma por The New Monitors, né? 4.0, não derivativo e tal. Então aqui tem essa música, eu posso baixar, né? Clica aqui em baixar, baixo e posso utilizar lá e coloca na descrição, música de fulano, né? Do jeitinho que eles pediram aqui, copia isso aqui e tá ótimo. Outra coisa é a questão dos plugins. O próprio Audacity aqui tem uma lista, né, de como instalar, principalmente esse Ladspa, que está ganhando muita força aí, né, para o Audacity, mas dá para também o plugin AUV3, que é Audio Unit, versão 3, né? Tem listas, se você colocar Free AUV3 plugins aqui, você vai achar uma lista, né, de plugins aí bons, inclusive de equalizador, de compressor, né, tem muita coisa interessante. Então, tendo fontes de música livres, né, tendo fonte de som livre, a próxima parte que a gente tem que cuidar era a questão de produzir artes, né? Criar o canalzinho lá no Instagram e produzir arte pro próprio podcast, que seria colocar fotos, né? Uma ilustração da capa, criar o logo e tal. Para fotos, eu recomendo demais esse unsplash.com. O que ele é? Assim como o Freesound, é uma lista, uma coletânea, uma biblioteca muito grande de imagens livres, que você não precisa atribuir, apesar que se você quiser também é bem legal, né, para valorizar o trabalho do fotógrafo, né, bem bacanas que você pode usar livremente, né, pode alterar, né, vamos dizer que seu podcast seja sobre ursos polares, então tá aí, ó, o degelo, né, no Ártico e por aí vai, você coloca isso aqui. E lembrando que a arte é 3.000 pixels por 3.000 pixels, então é um quadradão, né? Um quadrado de 3.000 por 3.000. Você pode recortar isso aqui e fazer. Esse é assunto para outra aulinha, né? Mas vamos lá, beleza. E já ajudando aqui nessa questão de criação de arte, eu recomendo o Canva. Com o Canva, você vai fazer seu cadastro aqui e vai entrar e vai conseguir fazer esse tipo de arte aqui. Você pode fazer pelo celular ou pelo próprio computador, né? Aqui você vai pegar uma foto, por exemplo, que você gostou do Unsplash, jogar para o Canva e inserir textos ou criar o seu próprio
seu próprio logotipo e por aí vai, né? Dito tudo isso, peço que ajudem, né? Compartilhando aí do canal, se inscrevam, porque vai vir muita coisa aí pra frente. E também que para que tudo isso que eu acabei de falar funcione, é muito necessário que você bote em prática, né? Imediatamente, até se for possível. Tenha uma ideia, grave o áudio, grave a conversa com as pessoas de forma legal, né? Lógico, sem estar escondido. Mas grave isso, edite, brinque aí bastante com o Audacity. Isso que eu mostrei foi só um pedacinho do que o programa é capaz de fazer. Então aqui tem toda essa gama de efeitos aqui, né? Isso aqui é muita coisa, né? Tem questão de reverberação, né? Você vai tirar, você vai adicionar reverberação, que é aquele efeito meio de eco, né? Como se estivesse numa sala, né? O eco não é o nome correto, mas o nome correto é reverberação mesmo, né? Mas é deixar o áudio com mais espacial, né? Dar mais espacialidade ao áudio, né? Então, assim, tem muita coisa aqui que dá para brincar, né? Tem muita coisa. Filtro de passa alta, passa baixa a gente fala das frequências baixas, passa alta da frequência alta, né? Tem o gate de ruído aqui para tentar remover. Quando você não tem o perfil de ruído, você pode tentar por ele, mas é sempre bom, já que a gente está gravando, fazer e tomar esse cuidado aí, né? Com a gravação. E basicamente experimentar até ficar satisfeito e até ficar bem íntimo aí do Audacity, né? E no mais eu desejo muita sorte, que dê tudo certo e continue à disposição aí nas redes sociais. Estou no Instagram, Facebook, estou no meu site, manda mensagem lá, manda mensagem aqui pelo YouTube. E boa sorte para todo mundo, boa noite e até a próxima. Tchau!